Olá pessoal, você está no canal Hora de Aprender Exatas, meu nome é Luiz e hoje nós vamos falar de 10 mistérios que a ciência ainda não resolveu. Antes de começar o vídeo, já peço por favor que você deixe seu like e se inscreva no canal. Isso vai estar ajudando bastante para que a gente faça mais vídeos como esse, tá bom? Então vamos lá, vamos pro vídeo. Número 1. A origem da vida. Esse é um tema que fascina, qualquer ser humano. De onde viemos? Essa é a pergunta. Desde a Grécia Antiga, filósofos debatem sobre isso, mas o grande experimento científico que fornece uma luz é o experimento de Miller e Urey. Bom, a ideia consiste em você criar o gás da Terra primordial, uma composição química de um gás da Terra primordial, e você conseguir sintetizar determinadas proteínas, que fornecem o caminho para que haja a estruturação do DNA e assim por diante. No entanto, pouco se sabe sobre como era a composição dessa atmosfera primordial e, além disso, como sintetizar proteínas com um grau de complexidade maior, o próximo passo. Então ainda é um campo que exige bastante pesquisa e é um campo fascinante. Além disso, nós temos outras teorias, como da panspermia, que diz que os micro-organismos vieram através de um meteorito que caiu na Terra. No entanto, ainda permanece a dúvida, Então, de onde vieram esses micro-organismos? Então, é um tema fascinante que ainda é um mistério para a ciência, a origem da vida. Número 2. A consciência. Bom, já é difícil definir o que é consciência. Estudar consciência ainda é mais complexo. Então a gente tem, claro, muitos trabalhos filosóficos tentando explicar o que é consciência, mas na parte científica o que se faz atualmente é a chamada teoria de informação, junto com o estudo da ressonância magnética do cérebro. E os estudos indicam que a consciência está ligada com o córtex pré-frontal. Mas há um experimento muito interessante de uma pessoa, um paciente, que teve uma lesão no córtex pré-frontal, teve um derrame, e ele não conseguia enxergar. No entanto, ele conseguia desviar dos objetos. Ou seja, colocaram um caminho para ele e ele ia desviando dos objetos. E quando perguntavam para ele do que ele desviou, ele não tinha visto. Então é muito interessante, porque ele tinha consciência do objeto, mas não tinha consciência visual dele. Então seria a consciência um processo subconsciente, consciente, uma ligação dos dois? É um mistério. Ainda há muitos estudos sobre o que é a consciência humana. Número 3. Matéria escura. Na década de 30, o astrônomo suíço Fritz Zwick, que é assim que é a pronúncia, tá? Ele estava estudando o movimento de galáxias em torno de movimento de aglomerados de galáxias, como uma galáxia se move em torno de outras. E aí quando ele fazia a ideia teórica, a curva de velocidade era muito diferente do resultado experimental. A ideia parecia faltar matéria naquela região para que a galáxia tivesse aquela velocidade. Depois também foi feita a curva de velocidade das estrelas em algumas galáxias. E também se notou que faltava matéria para poder explicar por que a estrela estava girando com determinada velocidade ao redor da galáxia. Bom, isso é o que chamamos de matéria escura. Não se sabe o que é. Já foi feito vários estudos em vários espectros de radiação para tentar detectar o que seria essa matéria escura. Experimentos na LHC, em aceleradores de partículas, também tentam explicar essa problemática. Mas ainda é um mistério dentro da ciência. Número 4. A origem do universo. Bom, você pode estar se perguntando, falando, é o Big Bang. Essa é a teoria vigente mais aceita atualmente. No entanto, ela possui alguns problemas que precisam ser resolvidos, é natural. E principalmente no que se refere ao primordial, ao que ocorreu exatamente no início daquele processo. E é um grande problema porque quando você começa a ir cada vez nessas regiões mais pequenas, é o que a gente costuma chamar de singularidade. As equações elas geram valores infinitos, as integrações. Então, isso que é chamado de singularidade. Então é um processo que exige provavelmente alguma nova teoria. Provavelmente a junção da teoria da relatividade com a mecânica quântica, algo que ainda não é possível.
talvez essa seja uma possibilidade para se começar a estudar o início do Big Bang, que ainda é um mistério para a ciência. Número 5. Buracos negros. Qual é a grande questão do buraco negro? Já sabemos que ele existe, já estudamos o movimento de buracos negros ao redor de outros buracos negros, ao redor de estrelas próximas de buracos negros. Já vimos colisões de buracos negros. No entanto, o que existe dentro do buraco negro é um mistério. E como a matéria se comporta dentro dele. E pelo simples fato de que a luz não escapa do buraco negro. Então a gente não consegue ter informação do que ocorre dentro do buraco negro. E quando a gente tenta fazer modelos teóricos, a gente esbarra nas mesmas coisas que eu falei do tópico de origem do universo, singularidades. A gente vai ter um ponto muito pequenininho, uma densidade absurda, tá? Fazendo com que tenha um volume muito pequeno, uma massa muito concentrada, fazendo as coisas explodirem para o infinito, encontrando singularidades. Então, o que ocorre dentro de um buraco negro ainda é um mistério da ciência. Número 6. A gravidade quântica, que tem muita relação com os anteriores também, né? A gravidade quântica, podemos dizer que é a famosa teoria do tudo que todo mundo fala, né? A ideia é que a teoria da relatividade ela funciona muito bem para objetos macroscópicos e a mecânica quântica funciona bem para objetos microscópicos. Mas quando você tenta incorporar as duas numa teoria única, que forneceria indícios de como essas forças se desentrelaçaram ao longo da origem do universo, a gente encontra um problema. Não foi possível até hoje, inclusive Einstein morreu tentando, e muitos outros também, fazer com que essas teorias conversem entre si. Muito se fala de teoria de supercorda, supersimetria, mas ainda tudo no campo muito teórico, né? Nenhum aparato experimental é possível fazer, e é o que estão se tentando em grandes aceleradores de partículas, né? Recriar esses momentos de início para a gente tentar estudar uma forma de estudar essas duas teorias de forma conjunta. Então, a gravidade quântica, que é o que chamei aqui, ainda é um mistério para a ciência. Número 8. A ciência da morte. Bom, muitos pensam que os cientistas não estudam isso, mas estudam sim. O que acontece com as pessoas após morrerem, o que acontece com o cérebro, principalmente, né, no período em que morreu, o que está acontecendo com o cérebro? Isso é uma pesquisa interessante e muitos cientistas tentam fazer esses estudos, claro que eles esbarram em questões éticas, mas já foram feitos alguns, no sentido de colocar a pessoa no estado de coma e tentar analisar o processo de consciência dela. Será que de consciência ela teve durante o procedimento? Além disso, também estudos de como o cérebro reage a determinados campos magnéticos. Então, por exemplo, se você inserir um campo magnético em uma determinada região do cérebro, você consegue pensar que a pessoa está se vendo fora do corpo dela, como se fosse uma experiência pós-morte. Então é muito interessante ver como o cérebro humano se comporta em seus momentos finais. E, claro, isso dá uma pista do que ocorre logo que a pessoa morre. Então, a ciência da morte ainda é um mistério que precisa ser investigado. Número 9. A energia escura e a aceleração do universo. Em 1990, alguns astrônomos estavam observando algumas supernovas do tipo Ia, e eles descobriram o que eles queriam, né? Eles queriam medir a taxa com que o universo estava acelerando. E o que se esperava que, devido à gravidade, o universo estivesse freando, mas as medidas revelaram que o universo está acelerando, ao contrário. E isso é um problema, não faz muito sentido. Então tem que ter alguma energia responsável por fazer com que o universo expanda de forma acelerada ainda. Não é que nem que ele está expandindo, ele está expandindo de forma acelerada. Então, e agora a grande questão é, o que é a energia escura? O que está fazendo o universo acelerar? E isso também é um mistério. Não se sabe o que é essa energia. Número 10. Vida extraterrestre. E quando eu falo de vida extraterrestre, não estou dizendo apenas de ETzinhos verdes correndo por aí, como ET de Varginha. Esse só vinha aqui no Brasil visitar a gente. Eu estou falando de vidas microscópicas. E até hoje não se detectou nada que provasse que existe alguma vida, ainda mais inteligente.
Há rastros de bactérias em alguns lugares que não sabem se é bactéria ou não. Há um campo novo chamado astrobiologia que tenta investigar isso em sistemas extrasolares, a possibilidade de existir vida, né, em determinadas situações. Há os projetos, por exemplo, como o projeto SETI, que enviam informações ao espaço tentando obter alguma resposta, mas que até agora nada. Então, o que a gente tem sobre isso é só misticismo, né? E cientificamente falando, infelizmente, ninguém viu nenhuma vida extraterrestre ainda. E isso seria uma descoberta bastante impactante para todos os seres humanos. Estamos sozinhos ou não no universo? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Isso é só um panorama de algumas pesquisas científicas e de questões que intrigam a ciência. E se você gostaria de que eu falasse sobre algum tema específico aqui, se você gostou de algum tema específico, escreve aqui nos comentários, tá bom? Quem sabe a gente faz um vídeo sobre isso, tá bom? Abraços, pessoal. Fique com Deus e tchau, tchau.